Bom, já está gravando já. A gente pega a partir desse momento aqui. Já botei para gravar, obrigado pela lembrança aí. Então, o que acontece? Esse segmento aqui em verde, ele é o azimuth de 1 para 2. Tá? E o que acontece? O meu azimuth, ele acompanha a minha variação para a direita e acompanha a minha variação para a esquerda. Quando eu tenho uma variação para a direita, o meu azimuth subsequente, ou seja, o segmento que vem depois, ele é o azimuth anterior mais a reflexão para a direita. Nesse caso aqui, o meu azimuth de 2 para 3, como eu tenho uma mudança para a esquerda, ele vai ser igual aqui. Ele vai ser igual ao meu azimuth anterior, de 1 para 2, menos a minha deflexão para a esquerda. Aí você fala, caramba, mas como é que isso vai acontecer? Vai acontecer e nós vamos mostrar como acontece, qual é o raciocínio e como nós vamos sair dessa daqui. Justamente para você ter sempre um padrão de cálculo. Você, ou para a direita você soma, para a esquerda você diminui. Não há problema algum quanto isso. Então nós vamos ter o quê? O azimuth de 2 para 3, ele vai ser igual ao azimuth anterior, que era 60 graus, 25 minutos, 28 segundos, menos a deflexão para a esquerda, eu vou botar até numa cor diferente aqui para destacar, que vai dar 101 graus, 19 minutos e 50 segundos. E aí, gente, vai acontecer uma coisa aqui que vocês vão me xingar, mas não entendam mal. 25 e 28 menos 101 graus, 19 minutos e 50 segundos. Isso aqui vai ser igual a menos 40 graus, 54 minutos, 22 segundos. E olha o que aconteceu aqui, gente. Pô, está me dando um ângulo negativo. Só que não existe ângulo negativo. Você conta sempre no sentido horário. Tá? Então, nós nunca teremos um ângulo negativo. Esse ângulo negativo que foi representado aqui é justamente, eu vou mostrar para vocês aqui o que é. É esse pedaço aqui, ó. Pô, a gente fala, caramba, pô, esse cara me ensinou uma coisa, agora está colocando outra, está dando um ângulo negativo. Gente, não existe ângulo negativo. O que vai acontecer é o seguinte, você precisa transformar esse negativo, esse ângulo negativo, para um ângulo positivo no sentido horário. E como é que você vai fazer isso? De uma forma muito simples. Esse ângulo que é menos 40 aqui, que eles vão botar que ele está atrasado, na verdade, ele equivale a todo esse ângulo aqui no sentido horário. E como é feita essa equivalência? Esse ângulo menos 40, 54, 22, aqui dá para ver. Nós vamos transformar ele em quê? Nós vamos transformar ele em um ângulo positivo. E como é que nós vamos transformar ele em um ângulo positivo? Esse ângulo vai ser igual ao azimuth, né, de 2 para 3. Ele vai ser igual a 360 graus menos 40, 54, 22. Olha só, 360 graus, que é a volta completa, menos esse pedaço, vai me dar o azimuth de 2 para 3, que vai ser igual a 360 graus menos 40 graus, 54 minutos, 22 segundos. 360 graus menos 40 graus, 54 minutos, 22 segundos. Vai ser igual a 319 graus, 05 minutos, 38 segundos. Deixa eu tirar uma foto aqui e vamos conversar sobre essa resolução aqui.
Vamos ver aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui, ó. Então, esclarecendo um pouco melhor aqui. Gente, nós estamos aqui, ó, o caso de uma deflexão para a esquerda. Segmento de 1 para 2, do 2 viramos para a esquerda para o 3, viramos com um ângulo de 101 graus, 19 minutos e 50 segundos, certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a representação do azimuth de 1 para 2, prolonguei o segmento de reta, eu tenho a representação do azimuth de 1 para 2, e aqui eu tenho o azimuth de 2 para 3, tá? O azimuth, quando você tem para a esquerda, ele vai acompanhar o retrocesso da linha, ou seja, a linha, ao invés de aumentar indo para a direita, ela diminuiu para a esquerda. Ou seja, então o azimuth de 2 para 3 ele vai ser o azimuth de 1 para 2, o antecessor, menos essa variação para a esquerda, que no caso é a deflexão angular para a esquerda. Isso vai nos dar um ângulo de 60 graus 25, 28, que é o azimuth anterior. Lembra que o azimuth 01, ele era 30. Ele esqueceu aquele 30 graus 10, 15, aí passou a trabalhar agora com 60, 25, 28, e esse 60 graus 25 minutos, 28 segundos, menos a variação para a esquerda, que é 101 graus 19 minutos, 50 segundos, nos deu um ângulo negativo, que é justamente esse pedaço aqui. Esse ângulo está errado? Não, está um ângulo certo, só que ele é menos 40 graus. Na concepção, no conceito do azimuth, o azimuth ele não é contado no sentido anti-horário, ele é contado no sentido horário, ou seja, do norte acompanhando o sentido do relógio. E aí o que acontece? Nós precisamos transformar esse menos 40, que é esse pedaço, em seu replemento, ou seja, transformar esse menos 40, 54 e 22 em um ângulo positivo a partir de 360 graus. Como fazemos isso? Pegamos a volta completa 360 graus e tiramos 40 graus, 54 minutos e 22 segundos e temos o azimuth de 2 para 3, 319 graus, 5 minutos e 38 segundos. Tá? Então, toda vez que tiver uma deflexão para a direita, o seu azimuth antecessor ele vai somar com essa deflexão. Toda vez que tiver uma deflexão para a esquerda, o seu azimuth antecessor, anterior, ele vai diminuir dessa deflexão. Dê um ângulo negativo, transforma em positivo. Esse é o sentido. Tá? Agora, gente, nós precisamos que vocês agora façam o azimuth de 3 para 4. Do 2 para o 3, nós chegamos com 319,0538. Agora, de 3 para 4, nós vamos adotar quem? Nós vamos trabalhar com aquela deflexão de 3 para 4, que é 130 graus, 12 minutos e 44 segundos. Que nós já calculamos antes, com essa daqui, ó. De 3 para 4, essa daqui, 130 graus, 12 minutos e 44 segundos. Então, eu preciso que vocês façam esse cálculo aí. Façam esse transporte de azimuth de 3 para 4, de 4 para 5 e de 5 para 6. Todas são deflexões para a direita. Faça esse transporte aí e nós vamos conferindo aqui, vou conferindo com vocês, a gente vai dando esse suporte aqui na hora. Tá? Mas vão fazendo isso aí. A gente precisa que vocês também façam um pouquinho aí, também exercitem um pouco. Certo? Perguntas? Colocações? Então vamos embora, vamos fazendo.
Vamos agora fazer de 3 para 4, de 4 para 5. Eu quero a resposta agora.
Bom, todo mundo fez aí? Alguma dificuldade aí, gente? Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês e mostrar aqui. Bom, tá aqui o resultado. O resultado foi esse aqui, ó. Mas tem umas coisas aí um pouco diferentes no resultado, estranhas, né? Vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para mostrar os resultados e nós discutimos alguma coisa nos resultados aqui. Todo mundo chegou nesses resultados aí ou não? O azimuth de 3 para 4, 449 graus, 18 minutos, 22 segundos. De 4 para 5, de 159 graus, 44 minutos, 40 segundos. E 5 para 6, 259 graus, 55 minutos, 24 segundos, né? Tem uma coisa aí um pouco diferente, né? Vocês estão vendo que está aparecendo um ângulo aqui de 449 graus, né? Bom, ângulo de 449 graus num ângulo não existe. A gente tem a variação de 0 até 360 graus. Por isso, toda vez que ocorrer isso aí, não há problema algum. Basta simplesmente tirar o excesso, ou seja, você tirar 360 graus disso aí, que vai nos dar
89 graus, 18 minutos e 22 segundos. Tá? O resultado não pode ser acima de 360. Tá? Toda vez que ocorrer isso, você faz a retirada do excesso angular, ou seja, tirar o que excedeu 360 graus, ou seja, fazer 360 graus como diferença, e aí você vai ter uma resposta de 89 graus, 18 minutos e 22 segundos. E aí, na sequência, também teve lá 159 graus, 44 e 259, 55, 24. Tá? Importante, gente, se vocês olharem aquela figura do exercício, e foi a mesma figura que eu peguei parte da figura e coloquei aqui. Por exemplo, eu sempre, quando eu coloco a avaliação, faço a avaliação de vocês, eu faço os desenhos, né, as representações, todas elas são feitas em cima do CAD, né, de um CAD, de um programa gráfico. Então, o que acontece com isso? O desenho tem uma distribuição espacial coerente, né? Então, você vai ter a seta indicativa do norte apontada, vamos botar assim, para a parte superior da folha, né? Então, se você olhar direitinho os segmentos, eles, claro, eles não estão em escala, porque é complicado colocar em escala numa representação para reprodução. Mas, se olhar assim de 3/4, você vai ver que o ângulo, o azimuth de 3/4, ele é muito próximo de 90 graus. E aqui vai dar muito próximo de 90 graus. Você vai retirar o 449 de 360, vai dar 89 graus, 18 minutos e 22 segundos, muito próximo de 90 graus. Ou seja, você está ali, entre o primeiro e o segundo quadrante. O azimuth de 4 para 5, 159 graus. Olha aqui o ângulo aqui, ó. 159 graus, maior do que 90, menor do que 180, é um ângulo no segundo quadrante. E de 5 para 6, você vai ter 259 graus. Olha o azimuth aqui, ó, 259 graus. Ó. Você está passou de 180, não chegou a 270 e está ali. Então, você tem uma ideia que o seu trabalho, o seu cálculo, né, ele está coerente. E esse é o grande problema, você entender essa questão espacial, essa distribuição angular orientada, para você poder saber exatamente o quê? Se você está ou não fazendo o cálculo correto. Não adianta se você achar aí um azimuth de 3/4 de, por exemplo, 230 graus. Pô, você sabe que tem alguma coisa errada, porque a figura está indicando um azimuth próximo de 90. Como é que você for achar 230? Então, a forma de você calcular, você pode naturalmente checar pela representação gráfica, pelo desenho. Bom, você vai saber de uma forma, você vai falar assim, mas pô, às vezes pode acontecer de o azimuth dar próximo de 180 graus. Pode acontecer. Se ele é próximo de 180, você não vai conseguir saber exatamente se ele está maior que 180 ou menor que 180, mas você sabe que você está na briga, você está no jogo se você achou 179, se você achou 181, 180 é alguma coisa, 189, 179 é alguma coisa, você sabe que está no rolo, você está na briga, não tem como saber exatamente, você tem que confiar no seu cálculo. Tá? Então esse é o grande barato de sacar que todo exercício, toda a avaliação que a gente tem na disciplina, toda ela é feita, desenhada no CAD. Então, se é desenhada no CAD, você naturalmente vai saber que aquela seta está para cima do norte, então você tem como se orientar e determinar a posição. Tá? Então, isso aí que eu queria frisar com vocês, e agora nós vamos mudar um pouco o foco da aula. Agora nós vamos passar para um outro tema agora, ou seja, nós já vimos como se transporta os azimuths e agora nós vamos lidar com uma outra situação. Tá? Então agora nós vamos trabalhar com a continuidade do azimuth, ou seja, o azimuth é um ângulo orientado que ele vai te dar várias informações, vai te dar como os segmentos estão orientados, mas além disso há que prosseguir, né? Há que prosseguir o quê? Para poder chegar às coordenadas, ao x, y de cada ponto.
E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos começar agora. Nós vamos vir aqui em cima de um vídeo aqui, né? Ou seja, a vida como ela é, para mostrar para vocês aqui uma situação curiosa. Depois eu vou pegar, fazer o croquis aqui no quadro, né? E mostrar para vocês a importância da coordenada em uma situação real, né, que faz com que tenhamos que entender um pouquinho melhor isso aí. Bom, eu vou reproduzir aqui. Peraí, eu vou falando para vocês aqui e vou expor isso para vocês de uma forma melhor. Vocês estão vendo aí a tela, tem um terreno, né? Tem um terreno aí. E vocês estão vendo que esse terreno ele tem uma área aqui mais plana, embaixo, né? Na parte inferior. E aqui passa uma linha de alta tensão. Tá? Tem uma linha de alta tensão que está passando por aqui. Deixa eu voltar um pouco mais aqui e vamos lá. E aí você tem aqui todo um terreno, uma linha de alta tensão. E aí o que acontece? Quando a gente fala em uma linhas de alta tensão, né? Todo mundo está vendo as torres aí, né? Ou seja, essas linhas de alta tensão, elas são linhas que elas têm toda uma estrutura, ou seja, não só a parte das torres, como também os cabos, e também ela tem vamos chamar assim, de uma necessidade. Tu imagina uma situação, alguém já ficou, por exemplo, embaixo de uma torre dessa? Não sei se vocês já ficaram, alguém já trabalha com isso, já ficou embaixo de uma torre de alta tensão? Não? Nunca viram, não? Não acredito que ninguém nunca viu isso. Bom, se você ficar ali embaixo, você ouve aquele barulho da corrente elétrica, da eletricidade, enfim, não sei exatamente o que é, não é a minha área, mas você ouve aquele barulho constantemente, né? E aí, o que ocorre? Quando você tem atividade, por exemplo, você tem chuva, né? Há uma atividade muito mais intensa, né? Isso aí é notório também. E você imagina uma situação que um cabo desse se rompe, né? Ou alguma coisa, você tem uma proteção ali que é chamado círculo de Fresnel, né? Quando ele está totalmente ativo, e aquilo quando rompe, ele vem que nem um chicote, vem rasgando tudo que está embaixo. Então, esse rasgo que faz embaixo, né, faz o quê? Que você não possa ter, na parte embaixo dessas torres, você não tenha construções. Sim, isso é fato. Você não pode ter construções. Você não pode ter uma casa embaixo de uma linha dessa de alta tensão, né? Alguém já viu casa embaixo de linha de alta tensão ou não? Eu já vi, mas não sei como está lá. Na época que eu passei, estava lá no local que eu passei, no local mais afastado aí, tinha lá. O pessoal constrói, não está nem aí. Você passa ali e aí vamos continuar falando sobre isso. Então, o que acontece? Então, você tem, além de você não poder construir, existem árvores de determinado porte que não podem estar vamos dizer assim, embaixo dessa linha. Até pela proteção que você tem que ter não é somente aquele cabo da alta tensão, existe um círculo de energia em torno daquele cabo. Isso varia de acordo com a voltagem da linha, né? Enfim, com o megawatt, enfim, tudo que tem essa linha aí. Então, você não pode ter determinados árvores para poder estar embaixo disso, tem que ter um determinado porte, né? A plantação é permitida, né? Cultura rasteira, né? Pasto é uma coisa que você pode deixar o gado pastar ali, mas você tem que ter uma ciência que, se tiver alguma coisa ali, o gado vai morrer, né? Vai passar e vai raspar o gado ali, não vai ter jeito. E além disso, né, não é somente embaixo da linha, há uma abertura para cada lado. Isso é calculado de acordo com a voltagem, né, que você tem lá, da potência da linha, né? Então tem linhas que
Você, além do ponto extremo da linha, vamos dizer assim, né, da linha mais extrema, você tem X metros para um lado, X metros para o outro, né? Isso são contados do eixo, tá? Isso é contado do eixo. Aí você tem tantos metros para um lado quanto para o outro, né? Então aí isso depende da voltagem. E aí você pode ter 15 metros, pode ter 30 metros. Toda essa faixa a gente chama de FNA, né? Que é a chamada faixa não, na verdade é uma palavra em latim, non a edificandi, né? Você não, uma faixa não edificável, você não pode construir, né? Porque justamente você ter essa proteção de qualquer tipo de acidente que tenha. Também é tratada como uma faixa de domínio quando a concessionária ela adquire aquele trecho que passa embaixo dessa faixa não edificante, né? Uma coisa é você ter uma faixa não edificante, outra coisa é uma faixa dominial. Então, isso é uma coisa que domina, você tem um domínio quando você tem o título, né? Você compra aquele pedaço embaixo e você não pode construir. Eu sou de Furnas, Furnas vai ali e compra esses pedaços embaixo de todas essas construções. Um exemplo. Então, a Furnas é dona daquilo. Se você construir ou cultivar alguma coisa ali, eu tenho o direito de chegar e tirar tudo que você tem ali. Isso aí eu tenho o domínio. Mas aquela faixa ser uma utilidade pública, né, você tem que respeitar determinadas construções. E esse trabalho aqui, né, que eu fui fazer, justamente para determinar, um dos objetivos é para determinar o quanto essa faixa ela influencia, né, vamos colocar assim, nesse terreno aqui, para ver o quanto perde dessa área descampada aqui que não pode ser edificada. Porque há uma intenção, por exemplo, de se edificar alguma coisa, e teria que ver quanto isso aqui não, quanto sobraria dessa área plana aqui para poder ser edificada. Tá? E aí, como é que tudo isso vai sair? Isso vai sair através de coordenadas, né? Foi feito um levantamento dessa área, né, todo esse campo, vamos botar assim, essa parte plana aqui, né? E também foi feito o levantamento não das linhas, mas dessa torre aqui de uma outra torre mais próxima, dos seus extremos. Para quê? Para poder fazer o croquis que vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas para poder você fazer um cálculo, você ter uma definição de um azimuth e a partir disso você ter uma linha, determinar como essa linha está representada em relação a essa área que pretende se edificar, e aí você tem a continuidade que seria determinar o quanto se faz uma paralela, um offset que você faz dentro do CAD. Né? Eu vou continuar mostrando o vídeo aqui, ó. Tá vendo? Aí que tem a linha, vai passando, aí aqui tem a outra torre, ó. Essa torre está muito mais próxima, e aqui tem a outra torre lá um pouco mais afastada, e aqui está toda a área que pretendia ser edificada, vamos colocar assim. Não foi possível, não vai ser possível edificar em toda ela, porque justamente tem esse impedimento aqui, né? Deixa eu compartilhar um outro aqui. E aí, só para vocês verem, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui um outro. Tá aparecendo o vídeo aí, gente? Tá aparecendo outro vídeo aí ou não? Para mim não tá não, professor. Então, peraí, deixa eu compartilhar ele aqui, que eu acho que ele subiu ele aqui, peraí, pronto. Agora tá. Agora tá, né? Tá aparecendo agora? Tá sim. Então tá bom. Então aqui, o que Agora tá acontece? aparecendo, professor. Não, então tá legal, vamos continuar. Então, o que foi estabelecido aqui, tá vendo? Colocou-se um ponto aqui, tá vendo? Um ponto como se fosse um ponto daquele da poligonal, né? Aqui tem uma outra orientação um pouco mais adiante, e a partir dessa orientação desse ponto com esse, né? Ou seja, né? Aí vai se fazer o levantamento, eu vou passando aqui, mostrando para vocês por takes,
né, que foi feito o levantamento dos pontos de interesse da torre, né, tanto de uma torre aqui, quanto de outra torre, a torre mais afastada, né. Aqui faz uma orientação, um exemplo, né, e a linha está passando bem aqui em cima, ó. A linha está ali, ó. Olha lá. Então, aqui, tá vendo? Aqui tem 3 pontos, tem pontos extremos da torre, né? Seria um ponto à esquerda, vamos botar assim, um sentido, um ponto à esquerda, um ponto à direita e um ponto central, né? Aí é feito o levantamento para esses 3 pontos, é feita a determinação de coordenadas desses 3 pontos aqui, mais um ponto central e 2 pontos extremos da torre, né? Ou seja, fazendo esse levantamento, fazendo essa determinação de coordenadas aqui, e do outro ponto, dos pontos correspondentes da outra torre, o que vai acontecer? É possível se chegar e aí determinar essa linha e o quanto ela influencia no processo aqui de determinação, né? O quanto influencia naquela área do campo ali. Aqui eu só mostrei um outro ângulo para mostrar lá a torre do outro lado. Lá, a torre lá do outro lado, aqui vocês veem a catenária do cabo, né? Você vê, faz aquela curvatura. E aqui você tem também os outros pontos extremos do outro lado da torre, né? Então isso aí é um trabalho real, um trabalho que foi feito essa semana, né? E só para mostrar para vocês aqui, vocês terem a ideia do que seria e a importância de coordenadas, eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela, só para vocês terem a ideia. Então, deixa eu ver como é que está a distância aqui dá. Então, o que acontece aqui seria aquela... Deixa eu melhorar aqui. Aqui você tem uma... Deixa eu ver mais aqui. Aqui tem uma rua, né? Rua lá de acesso. E aqui aquela área, vamos dizer, aquela área plana ali, tá aqui. Essa área aqui. Eu vou um pouco mais para cá, mas só para exemplificar isso aí. E aí, o que acontece? Aqui eu estou botando uma torre, aqui eu estou colocando outra torre. Tá? E aí você tem uma linha que passa aqui no meio, aí você tem uma linha aqui na extremidade da torre, e aqui você tem uma outra linha na extremidade da torre. Eu coloquei assim, não sei dizer ainda quando isso aqui está influenciando. Então, o que acontece? Né? A partir desse ponto, dessa linha central que liga uma torre à outra, né, se eu pegar aqui, eu lanço uma paralela para ambos os lados. Tá. Isso aqui é paralelo a essa linha central e paralelo a essa daqui. E qual é o grande barato disso? Isso aqui é o seguinte, você tem toda essa faixa aqui, a gente chama isso aqui de FNA. Esse FNA seria chamada faixa non edificante. Essa faixa é uma faixa na qual você não pode construir nada, tá? Por quê? Porque, claro, tem toda aquela questão que eu estava conversando, de você ter a influência de toda a energia elétrica nessa área aqui, e caso você tenha um acidente, tudo isso aqui embaixo vai para o saco, isso pega fogo, no âmbito disso aqui, né? Isso aqui vai embora. E aí, o que acontece? Como você tem uma linha dessa de transmissão, ou seja, uma linha de transmissão dessa, né? Aí você tem que respeitar essa faixa. Então, esse terreno aqui, pretendia-se avaliar o quanto disso aqui, quantos metros quadrados, né? Pretende-se avaliar quantos metros quadrados são influenciados por essa torre aqui, por esse sistema, essa linha de transmissão que passa por aqui. Esse é o objetivo desse trabalho. E aí, o que acontece? Para poder chegar nisso, aí eu falei, não, vamos resolver isso aqui. Nós temos que chegar e fazer o levantamento do terreno, ou seja,
Eu tenho que ter isso aqui desenhado e tenho também que ter isso aqui levantado e desenhado. Quando nós fazemos isso aqui levantado e desenhado, obrigatoriamente eu vou associar isso aqui a um... Ah, peraí, não saiu tudo não. Deixa eu abortar aqui. Aqui vai ficar legal. Subir um pouquinho. Eu tenho que associar todo esse meu trabalho a um sistema de coordenadas, a um sistema XY. Tá? Todo ponto dessa região aqui, toda a área, todos os pontos aqui, eles têm que ter uma coordenada XY. Então, vamos colocar assim, classicamente, né, o que se faria? Aí, tipo aquilo que nós vimos na aula passada e na outra. Eu teria que colocar o aparelho aqui em alguns pontos, para poder ir fazendo esse levantamento, para cá, chegar aqui, e chegar do outro lado da torre. Teria um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. De forma que de cada um desses pontos me permitisse fazer a leitura de cada canto dessa área que pretende se avaliar, e de cada ponto desse aqui eu consiga levantar aquele ponto central da torre e os pontos de cada extremo. Ponto central da torre e o ponto de cada extremo. Então, esse é o objetivo, ou seja, eu levantando tudo isso aqui, o que acontece? Se eu tiver um ponto coordenado aqui e um ponto coordenado aqui, o que acontece? Eu consigo traçar uma reta. Eu tracei essa reta aqui desses dois pontos, que são coordenados desse meu sistema, ou seja, são coordenados porque eles têm, todo ponto aqui, ele vai ter um X e um Y. Ele vai ter um X, ele vai ter um Y. A partir do momento que eu consigo fazer isso aqui, eu tenho um ponto com X, um ponto com XY também, outro ponto com XY, eu ligo uma reta entre eles e traço uma paralela. Eu vou lá e faço minha consulta lá em Furnas. Furnas diz que isso aqui são 30 metros. Eu pego isso aqui e coloco uma paralela para cá de 30 metros e coloco uma paralela para cá de 30 metros. Então, determino a minha faixa e vejo a influência. Por quê? Porque todo mundo está no mesmo sistema. Tá? Então, na topografia, o que é feito é você, naturalmente, fazer um levantamento de campo, né, todo mundo associado na mesma coordenada, né, eu vou determinando um caminhamento para mim, vou seguindo de acordo com a minha área, com a minha região, até eu chegar nos pontos que me interessam e fazer o levantamento. Tá? Esse caso aqui, claro, o que vai acontecer? Isso aqui vai coincidir com o meu norte. O meu norte está ali. E aí todos os demais pontos, todas as demais direções, todas elas vão ter a sua associação com o norte. Então isso é uma coisa que é importante. Né? Então é sempre nós trabalharmos nesse sentido aqui. A linha de transição ela segue, ela vai embora para um lado, vai embora para o outro, mas o que interessa para mim é justamente a parte que ela está afetando a área do meu levantamento. Não interessa o que está afetando lá para o vizinho, não interessa o problema do vizinho. O meu problema é esse problema aqui. Tá? É isso que esse caso foi um caso real, que o levantamento foi feito essa semana, né, que nós fizemos essa semana, para justamente levantar o quanto essa área estava aqui e o quanto essa faixa está influenciando dentro dessa área, para ver o quanto sobra aqui de área aproveitável, nessa parte toda aqui. Tá? Então, a importância da coordenada é justamente de eu criar uma planta dessa e poder apresentar isso. Por exemplo, eu vou apresentar a Furnas, dizer, Furnas, eu tenho aqui na planta, eu fiz meu levantamento, esse meu levantamento compreendeu esses pontos aqui e tal, eu boto lá minha plantinha e boto lá, que o meu campo está dentro da faixa não edificante, sim, mas eu tenho uma parte dessa minha área descampada, essa área plana, que não está sendo influenciada por essa torre. Tá? É um caso curioso, tá? Essa operação, a operação topográfica de se levantar
A torre, ela envolve outros requisitos um pouco mais delicados de topografia, mas é uma coisa até não muito complexa, então, até bem simples. Por quê? Porque você vai sempre fazendo triangulações. Não tem como pegar um bastão e subir na torre. Eu tenho que fazer uma leitura que eu não, de uma forma, vamos chamar assim, uma forma remota. Eu vou ali, vou fazer uma visada para a torre, mas não vou tocar na torre. Eu vou identificar o ponto com aquele equipamento que eu mostrei na aula passada, como a gente viu lá o mesmo equipamento que a gente estava usando no campo, e nós vamos fazer a pontaria lá no ponto de interesse para poder chegar e determinar. E fazer uma relação de triângulos para poder fazer isso aí. Quando tiver, isso eu não processei ainda, não calculei, mas quando eu vou calcular naturalmente essa semana e vou trazer para vocês o resultado disso na próxima aula, para vocês verem a plantinha feita, pelo menos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas aqui, inicialmente, essa parte do que eu trouxe para cá é a parte do croquis, a parte de que é importante chegar a uma coordenada, e essa parte da coordenada vai nos dar subsídio a isso. Tá? Então, isso é algo que é interessante e é bom vocês entenderem essa relação da coordenada. Tá? Eu vou pegar essa foto aqui e vou colocar depois aqui naquelas anotações nossa lá. Aí, gente, nós vamos começar. Agora nós vamos agora fazer uma mudança aí. Tá? Nós vamos agora pegar aquele exercício anterior nosso e vamos trabalhar em cima da coordenada, mas antes eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que vale a pena para vocês entenderem. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Reflexão. Aqui. Transporte de coordenadas. Tá? Esse transporte, quando eu falo transporte de coordenadas, gente, é uma coisa... a gente tem que sempre pensar na solução mais simples, né, que vai, no caso, facilitar o nosso cálculo. E o cálculo ele é feito, ele tem que ser utilizado realmente dessa forma, buscar sempre facilitando o que for melhor para a gente. Mas deixa eu voltar aqui no quadro para mostrar uma coisa para vocês. Aqui tá bom? Deixa eu ver se aqui tá bom. Aqui eu faço. Aqui. Tá bom. Vamos lá. Aqui eu vou pegar uma situação no qual eu vou chamar um ponto aqui de A. E esse ponto aqui é B. Certo? Pronto. E aí? Vocês estão vendo ali. Esses pontos A e B, né, eles têm uma associação direta com um sistema de coordenadas x, y, sendo esse y coincidente com o norte. Uma vez que esse y é coincidente com o norte, né, o que vem a ser essa linha aqui também é o norte. Tá? E o que vem a ser isso aqui é o azimuth de A para B. Certo? Até aí, nenhuma novidade para vocês. O que eu estou fazendo agora é o quê? É associar a esse meu segmento aqui, uma vez que eu fui no campo, fiz uma leitura de A para B, de B fui para C, para D, para E, enfim, para aquele ponto que eu fui, o que acontece? Eu medi essa distância aqui, distância de A para B. Eu peguei lá meu aparelho, aquele aparelho que vocês viram lá, né, igualzinho aquele do vídeo que eu mostrei agora, eu medi essa distância. E aí eu tenho esse ângulo também. E aí, o que vai acontecer aqui de interessante? O que vai acontecer simplesmente é isso aqui. Eu vou
formar isso aqui, ó, um triângulo retângulo. Tá? Por que eu vou formar um triângulo retângulo? Porque ele me interessa. Me interessa diretamente para poder resolver o meu problema. Tá? E aí, o que acontece? Uma vez que eu tenha associado esses pontos A e B, associado a um sistema de coordenadas, eu sei o quê? Esse ponto A aqui, ele tem um x de A e ele tem um y de A. Certo? Aqui o y, aqui o x. Assim como o ponto B, ele tem um x de B. Não vai conseguir pegar aqui. E também ele tem um y de B. Certo? Até aí nada demais. Então, o que acontece? Eu sei o x de A e o y de A, eles são o quê? Eles são conhecidos. O x de B e o y de B, eu não sei. Porque o que acontece? Eu sempre vou ter um azimuth inicial, um azimuth de partida, uma forma na qual eu vou iniciar, e sempre terei uma coordenada inicial. Eu sempre vou saber qual é o x do meu ponto A, qual é o y do meu ponto A e qual é o x do meu ponto A. Assim como eu não sei o x do meu ponto B e não sei o y do meu ponto B. Mas eu vou resolver isso através de triângulo retângulo, de uma forma bem simples. Eu sei o quê? Que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui que eu não sei qual é, o que representa esse pedaço aqui? Não é a projeção do meu segmento AB no azimuth? E o que é isso aqui? Eu vou apagar aqui com o dedo e não vou mostrar. Isso aqui não é justamente o y de A de B menos o y de A? O y de B menos o y de A não dá isso. Então, eu posso dizer que o y de B menos o y de A, ele é igual a quê? A distância AB vezes o cosseno do azimuth de A para B. Que é isso aqui, a projeção do meu segmento que eu li no campo. Ele é igual à distância AB vezes o cosseno do azimuth de A para B. Assim como esse pedaço aqui, que é... O que é isso aqui? É a projeção, eu vou colocar até aqui em cima, a distância de AB vezes o seno do azimuth de A para B. Que é justamente o quê? O x de B menos o x de A. O x de B menos o x de A é igual a distância AB vezes o seno do azimuth de A para B. Tá? Eu adoto, o que acontece? Na topografia, nós adotamos o quê? Que esse x de A menos x de... esse x de A menos x de B, esse pedaço aqui, é justamente um delta x entre A e B. Assim como o y de B menos o y de A é um delta y AB. Tá? Então, eu posso dizer que y de B menos y de A, só reescrevendo aqui, ó, delta y AB é igual à distância AB vezes o cosseno do azimuth de A para B. Assim como o delta x de A para B é igual à distância AB vezes o seno do azimuth de A para B. Tá? Então, gente, o principal, a primeira parte, é nós termos isso aqui, ó.
nós conseguirmos chegar nessa diferença, nessa variação que a gente tem entre o y de A e o y de B, né? E a variação que nós temos tanto em y quanto em x, né? Porque esse é o quê? É o quanto eu sair da coordenada de A para chegar no B, eu preciso dessa variação em x, preciso dessa variação em y. Porque, no final das contas, o que vai acontecer? O x de A mais a variação em x entre A e B vai me dar o x de B. Assim como o y de A mais a variação em y entre A e B vai me dar o y de B. Isso é o transporte de coordenadas. E é isso que nós precisamos focar, ou seja, focar nesse transporte de coordenadas. Como é que nós fazemos esse transporte de coordenadas entre dois pontos? Um ponto que eu tenho a coordenada conhecida e o outro que eu quero determinar. Tá? Então, isso é o fundamental para nós podermos iniciar. Entender que do transporte de azimuth, nós iremos chegar ao transporte de coordenadas. Ou seja, transportar a coordenada de ponto a ponto para poder fazer com que consigamos chegar lá no ponto nosso de interesse. Deixa eu mostrar, eu vou botar aqui na tela para vocês poderem ver melhor. E deixa eu botar aqui no Word aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Bom, peraí. Cadê que deu zebra aqui? Deixa eu botar aqui para você, peraí, rapidinho. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Bom, aqui é o seguinte, gente, aqui aquele desenho que eu fiz ali da faixa, para mostrar o exemplo para vocês ali, né? Do caminhamento e da faixa. E agora aqui, esse quadro que eu fiz aqui para vocês. Então, eu tenho o segmento AB, a projeção dessa distância do segmento AB no azimuth, ao longo do eixo Y, me dá a variação entre o Y entre os dois pontos, entre A e B, ou seja, lembrando que do A eu estou chegando no B, acho que aqui fica melhor de ver, aqui está um pouco desfocado, mas aqui está mais fácil de ver. Então, do Y a variação entre, ou seja, a diferença entre a coordenada do Y de B e o Y de A é a projeção do cosseno, e a projeção do seno, né, ou seja, a projeção do triângulo retângulo no seno, aqui, utilizando o seno da distância que a gente mediu em campo, vai nos dar o quê?
vai nos dar a variação em x, tá? X de B menos x de A. Que aí adota-se na topografia essa notação de ΔY e ΔX entre os dois pontos A e B. E depois, entre um ponto B e C, enfim, entre tudo que tiver aqui de pontos, nós vamos fazendo essa relação, né? E essa mudança que tem. O importante, gente, é entender assim, é a resolução de um triângulo retângulo. E que a coordenada do B, ela depende da coordenada do A. Assim como o azimuth o azimuth para B veio do azimuth inicial de A. E se eu for para C, como eu vou mostrar para vocês aqui, nós fomos para um determinado ponto C, o azimuth vai estar relacionado e por aí vai. Tá? Então, isso é algo importante para vocês poderem ver. E não tem mistério nenhum, não tem que ficar decorando se é isso, se é aquilo, se o azimuth é positivo, se é negativo, tudo é resolução de um triângulo retângulo. Tá? E tudo isso vem na dependência, uma coordenada depende da outra ao longo da sua poligonal. Da poligonal do seu trabalho, da sua poligonal objeto. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Eu vou voltar aqui no quadro. E aqui no quadro nós vamos mostrar uma coisa aqui. Então aqui, tá, vou botar aqui. Aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. Nós vimos isso aqui, que foi aquele que nós fizemos agora há pouco. Nós vamos botar aqui uma relação que eu saí do ponto B, vim para o ponto C, do ponto C eu vim para um ponto D, e do ponto D eu vim para um ponto E. Isso aqui é o meu caminhamento. Aí, uma primeira coisa, eu falo assim, mas o ponto B, ele está abaixo do eixo do X. Tá? Enfim, isso pode acontecer. E isso aqui não interessa muito para a gente, porque na topografia, o que acontece? A origem do nosso sistema de coordenadas, essa origem aqui, essa é a primeira ressalva para passar para vocês. Essa origem aqui, geralmente a origem está associada aqui a um x0 e um y0. Não. Na topografia, eu arbitro as minhas coordenadas. Arbitrar significa o quê? Eu digo quais são as minhas coordenadas, eu decido. Ao invés de botar o meu x igual a 0, eu vou botar o meu x igual a 1000 metros e boto 1000y igual a 1000 metros. Pronto. Por que eu estou fazendo isso aqui da minha origem, tá? Da minha origem aqui. Por que eu estou fazendo isso? Fazendo essa adoção de coordenadas arbitrárias, eu nunca vou correr o risco de ter uma coordenada negativa. Porque se eu adotar uma coordenada que se eu botar 0, 0 aqui, eu vou desenvolvendo o meu trabalho e pode acontecer o quê? De chegar e eu ter um ponto com coordenada negativa. Esse D aqui estaria com um Y negativo. Então, isso é a primeira coisa. A coordenada, ela é arbitrada. Ela é arbitrada, e a gente chama de coordenadas arbitrárias, não são coordenadas arbitradas. Arbitrada é o quê? Arbitrada por alguém. Claro, eu arbitrei. Mas com a partir do momento que eu faço isso determinado, ou seja, eu coloco uma determinação, eu passo a ter uma coordenada arbitrária. Então, ela é arbitrada. Ponto. Essa é a primeira coisa. Tá, nós vemos. Então, nós vamos correr o risco de ter coordenadas negativas. Essa é a primeira parte. A segunda, que nós vamos colocar aqui, aí nós vamos viajar um pouquinho e entender umas coisas aqui. Aqui, esse aqui está o norte. Esse aqui está o norte. Aqui está o norte. Aqui está o norte. Certo? Até aí, nenhuma novidade. E aí, o que acontece? Esse aqui é o azimuth de A para B. Esse é o azimuth de B para C. Esse é o azimuth de C para D.
E esse aqui é o azimuth de B para E. Tá? Essa primeira parte, essa parte inicial aqui, está clara. Está todo mundo ao norte, sentido horário azimuth, sentido horário azimuth, sentido horário azimuth, sentido horário azimuth. O que diferencia esses azimuths? Que um é maior do que o outro. Claro, todo mundo está vendo. Posição de tamanhos diferentes, dimensões diferentes, valores angulares diferentes. Mas, principalmente, acontece uma coisa que é o seguinte. Eles estão em quadrantes diferentes. E aí nós vamos voltar naquilo que eu sempre disse. Vamos focar numa coisa aqui que é essencial. Não precisa, a gente não precisa decorar nada, precisa só entender espacialmente como se resolve, que a topografia tudo se resolve no espaço. Então vamos lá. Se eu vou calcular essa minha poligonal aqui, eu vou conhecer o x de A e o y de A. Tá? E aí eu sei o quê? Eu formei um triângulo retângulo aqui, certo? O x de B em relação ao x de A, ele vai, vou botar aqui, ó, o x, ele vai aumentar. Ó, eu andei para cá. Então o x de B, vou botar aqui, ó, o x de B ele vai ser maior que o x de A. Assim como o y de B, ele vai ser maior do que o y de A. Ó. O B está aqui, o A está aqui. E aí, isso aí é muito fácil. Esse cara não falou nada de diferente. Não, não falei nada de diferente mesmo, não. Eu só estou falando que aqui é um triângulo retângulo. E aí, se eu vier para cá, o x do C vai ser maior que o x do B. Porque nesse caso aqui, o x do C, ele depende do x do B. Não esquece o x do A. E por outro lado aqui, o y do C, ele vai ser menor do que o y do B. Ele está mais abaixo. Então, ele realmente tem razão. Está olhando assim. Aí eu venho para cá, formo um outro triângulo retângulo aqui. O y do D, ele vai ser menor do que o y do C. E o x do C, ele vai ser menor, x do D, aliás, de dado, vai ser menor que o x do C. Olha que coisa interessante. E agora que eu formei aqui, ó, mais um triângulo retângulo, que me diz o quê? Que o y do E, ele é maior do que o y do D de dado, e o x do E, ele é menor do que o x do D de dado. Bom, o cara fez isso tudo aí para mostrar o quê? Para mostrar uma coisa muito simples. O azimuth, não, deixa eu escrever aqui melhor. A coordenada, ela depende basicamente do seno e do cosseno. Essa relacionada com x, essa relacionada com y. E eu falei para vocês que está naquele quadro anterior. A projeção sempre raciocina com a projeção do primeiro quadrante. A distância projetada em y através do cosseno e a distância projetada em x, decomposta em x, aliás, perdão, decomposta em x, através do seno, do azimuth. E aí vem aquela grande coisa, aquela coisa que é bem tranquila. Aqui, esse azimuth está em que quadrante? No primeiro quadrante, esse azimuth de AB. Então, esse azimuth de AB está no primeiro quadrante, o seno, ele é positivo? É. O seno é positivo. Logo, a coordenada de x vai ser maior que a coordenada do x do B, vai ser maior que a coordenada do A, porque a variação vai ser positiva. No primeiro quadrante, o cosseno também é positivo. Logo, a variação em y também será positiva, porque o teu azimuth vai te dar um sinal positivo. Quando você vai para o segundo quadrante,
a tua variação de x é positiva, ou seja, o teu seno também é positivo no segundo quadrante, porque esse azimuth aqui, ele é um azimuth de segundo quadrante. Ele é um azimuth de segundo quadrante. Então, o seno também é positivo no segundo quadrante. Mas, por sua vez, o cosseno, ele é negativo. O cosseno é negativo. E aí, o y do C vai ser menor do que o y do B. Por quê? Porque você está decrescendo e o teu azimuth vai levar um sinal negativo no cosseno. Quando você vai para o azimuth no terceiro quadrante, que é esse azimuth aqui, terceiro quadrante, o que acontece? O teu seno, você vai retroceder na tua coordenada. O teu seno é negativo. Assim como o teu cosseno, ele também é negativo. Se você pegar um ângulo que está no terceiro quadrante, jogar na tua calculadora, você vai ver isso. Você está retrocedendo em y, retrocedendo em x. E aí, quando você vai para o quarto quadrante, ou seja, esse azimuth de D para E, ele está no quarto quadrante, você vai ter um retrocesso de coordenada do E em relação a D, ou seja, o teu seno é negativo, mas, por sua vez, o teu cosseno ele é positivo, porque o cosseno no quarto quadrante ele é positivo. Então, você não precisa ter que ficar decorando se o seno vai ser positivo ou negativo. Estou jogando na tua calculadora, a calculadora vai dizer. Né? Até onde a calculadora, eu sei, a calculadora vai te dizer isso aqui. Você só precisa raciocinar aqui. A projeção em x e em y da distância, ou seja, no cosseno da azimuth, e a decomposição em x através do seno da distância. Isso vai te dar se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá? Então, essa parte aí, ela é importante no sentido do seguinte, que a coordenada ela vai sempre seguir isso aqui. A coordenada ela vai sempre seguir essa linha. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você não se perca, você nunca tenha problema para poder determinar como você vai acompanhar essa variação de seno, se o seno é positivo, se ele não é positivo, se ele deixa de ser. Você sempre vai acompanhar isso aí através do azimuth que você calculou anteriormente. E aí vem aquela conversa que eu falei antes. Você faz desenvolve o teu cálculo, faz o teu raciocínio, mas você vai entender que espacialmente você precisa ter a noção espacial. Para quê? Porque se você tendo a noção espacial, você vai saber se realmente o teu azimuth está crescendo ou ele não está crescendo, ou que ele deixa de fazer, mas é fundamental que você compreenda e você tenha a orientação do que vai acontecer. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto, aí. Agora isso aí fica um pouco mais fácil, né? Pela redução do quadro é o que foi possível fazer, mas essa relação de seno e cosseno, você não precisa decorar nada. Ninguém tem que decorar nada. Você precisa só sacar uma coisa. A gente precisa sacar que a partir do momento que você utilizou o seno do cosseno do azimuth, ele vai dizer para onde suas coordenadas estão indo. Se está descendo em relação ao ponto anterior, se está subindo em relação ao ponto anterior, aumentando, diminuindo. Tudo isso vai ser o azimuth que vai dizer, o quadrante que está o azimuth que você calculou. Tá? Isso vai sempre acompanhando esse caminhamento e vai sempre mostrando isso aí. Entendeu, gente? Vamos praticar isso aqui agora aqui para vocês poderem ver como é que isso funciona. Eu vou entrar... Não está mais aqui quem falou. Será quem falou? Deixa eu entrar aqui agora no negócio aqui para vocês verem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu entrar na... Deixa eu entrar aqui. Bom.
deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês, que é a tela do exercício aqui. Deixa eu puxar aqui. Bom, aqui, gente, olha só, esse desenho não é estranho para vocês não, tá? Esse desenho é o mesmo desenho, esse mesmo desenho aqui, ó, daqueles ângulos, né? E daquele exercício que nós calculamos as flexões que os azimuths estão resolvidos, né? Então é o mesmo exercício ali que nós vamos continuar, mas dessa vez agora nós vamos transportar coordenadas. Tá? E aí você fala, pô, como é que nós vamos transportar coordenadas? Simples, nós vamos adotar a variação de coordenadas entre um ponto e o outro, né? Utilizando os azimuths que nós já calculamos. Nós temos os azimuths pré-determinados, um pré-determinado, que é o azimuth 0 para 1, tá? E aí nós vamos ter também as distâncias, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu só botei uma imagem, né, do Google Earth, né, só para sinalizar para vocês, exemplificando que essa poligonal foi desenvolvida para poder fazer o levantamento de uma área aqui de exploração, de uma jazida. Eu só reproduzi com a imagem ao fundo, né, eu arbitrei um local ali só para poder ilustrar que esse que está em amarelo aqui é a mesma coisa do que está em azul. Sendo que, como esse exercício aqui ele foi só de azimuth, ele não tinha as distâncias. E aí eu associei a essas linhas, associei distâncias medidas em campo também, que são essas distâncias aqui, ó. Mas tem uma coisa que eu não coloquei para vocês aqui, que de propósito eu vou botar agora aqui. O x do ponto zero, ele vai ser 1000, e o y do ponto zero vai ser 1000 também, 1000 metros. Tá? E aí, o que nós vamos ter? O x do ponto 1, deixa eu voltar agora, deixa eu mudar um pouco a tela aqui, só para vocês acompanharem o quadro aqui. Bom, vamos lá. O x do ponto 1 vai ser o x do ponto 0 mais a variação em x de 0 para 1. Assim como o y do ponto 1 vai ser o y do ponto 0 mais a variação em y de 0 para 1. Tá? O que vai acontecer agora? Eu tenho que descobrir, eu tenho que calcular essa variação em y de x e essa variação em y. Tá? Eu coloquei o segmento inicial de 50 metros à distância e nós vamos ter o seguinte: o ΔX de 0 para 1 vai ser igual à distância de 0 para 1 vezes o seno do azimuth de 0 para 1. Acho que eu dimensionei mal aqui, mas vai dar para fazer. Isso aqui vai ser igual a 50 vezes o seno. Qual é o azimuth de 0 para 1 aí? Eu já apaguei aqui, eu não tenho anotado aqui. Daquele exercício que nós fizemos hoje mais cedo. Qual é o seno desse azimuth aí? Alguém me fala aí, por favor, que eu não sei. Ué, ninguém tem anotado aí, não? Sei que é alguma coisa de 60 graus aí. Não, 30 graus, 10 minutos, 15 segundos, gente. Bom, professor, botou na descrição também. 30 graus, 10 minutos e 15 segundos. Isso vai ser igual. Deixa eu ver aqui. Seno de 30 graus. Acho que é 30, 30, 10, 15, é isso mesmo? acho que é 30, 15, 13.
Não. O azimuth inicial, 30, 10, 15. 30, 10, 15. É o azimuth de 0 para 1. Que é aquele inicial que foi dado. Ah, tá certo, é esse mesmo. 30 graus, 10 minutos, 15 segundos. Ó, gente, isso aqui vai dar 50 vezes... Eu vou colocar 3 casas, 0,502. Vê se todo mundo chegou nisso aí, nas suas calculadoras. Isso vai me dar uma variação em x, de 0 para 1, de 20... de 25,129. 25,129 metros. Isso aqui dá uma variação de 0 para 1 em x. Por sua vez, a variação em y de 0 para 1 vai ser a distância 0,1 vezes o cosseno do azimuth de 0 para 1, que vai ser igual a 50 vezes o cosseno de 30 graus, 10 minutos, 15 segundos. Isso vai ser igual a cosseno de 30 graus, 10 minutos, 15 segundos, vezes 50. Isso aqui vai ser igual a mais 43.226 metros. Vê se todo mundo bateu isso aí. Aí, gente, nós chegamos tanto na variação em x, quanto na variação em y, que deu essa daqui. Tá? E agora o passo é pegar essas coordenadas iniciais, tanto para x quanto para y, e chegar na coordenada do ponto 1, através da variação em x e da variação em y, que seria igual a 1000 mais 25,129, que dá igual a 1025,129 metros, e em y, que é 1000 mais 43,226, que é igual a 1043,226 metros. Tá, e aí nós chegamos na coordenada do ponto 1. Tá?
Gente, o que acontece? O raciocínio ele vai sempre seguindo essa linha. Do 0 eu chego no 1 com o azimuth de 0 para 1 e as coordenadas do ponto 0. Do ponto 1 para chegar no 2, eu vou usar aquele azimuth de 1 para 2, que nós vimos ali. E aí nós vamos chegar, além do azimuth de 1 para 2, nós vamos utilizar as coordenadas do ponto 1 na coordenada do ponto 2. Um depende do outro, você vai progredindo. É um transporte, é como se você sai de uma estação, chega na outra, da outra você vai chegando na outra, do outro você chega na outra. Você não pode pular etapas, você tem que caminhar, você tem que deslocar. Tá? É essa visão que eu quero passar para vocês, né? Que assim como o transporte de azimuth é um transporte, você vai transportando ponto a ponto, segmento a segmento, ponto a ponto você vai transportando. O transporte de coordenadas também você vai sair de um ponto para outro, de um ponto para outro, que depende daquele. Tá? Então, essa dependência, ela tem que ter e ela é expressa através do transporte. Né? Então, assim, tendo um resumo bem interessante de toda essa parte da planimetria, que é a parte que a gente encerra hoje, a parte planimétrica, né? Assim, tanto a parte conceitual, mas em termos de novidades, o que veio foi isso. A partir de agora, o que nós vamos ter são exercícios, né? Que eu vou fazer exercício com vocês e já postar lá para vocês a avaliação de vocês, que é logo agora no início do próximo mês. E aí nós vamos fazer alguns exercícios para poder entender. O principal para chegar no azimuth, eu preciso das deflexões. As deflexões elas são geradas a partir das observações em campo. Eu observo em campo, do campo eu faço as deflexões, das deflexões eu chego nos azimuths. Cheguei nos azimuths, eu vou transportar as coordenadas. Lembrando que do 0 chego no 1, do 1 chego no 2, do 2 chego no 3. Eu não posso sair do 0 e chegar no 2 diretamente. Eu não posso sair da coordenada do 0, do x do 0, e pular para o x do 2. Tudo tem uma etapa, tudo tem um caminhamento. Né? Então, isso que nós e focar nessa ideia. Isso é o principal dessa parte inicial. Principalmente, entender essa questão da distribuição espacial, da questão da distribuição espacial, de como se distribui isso, né, de tentar entender um pouco como é que funciona toda essa espacialização. Isso é uma coisa que ajuda muito, né, entender como é que os ângulos se distribuem, como eles estão orientados, tudo isso aí a gente precisa ver. E na próxima aula eu devo trazer para vocês o resultado daquele cálculo da linha de transmissão e aquela área, mostrar ali como é que aquilo se comporta, para vocês verem. Até faço abro o CAD aqui e mostro o paralelismo entre as linhas, para vocês poderem ver a importância do cálculo de coordenada para poder chegar nessa determinada situação. Né? Então, isso aí nós vamos tudo trazer na próxima aula. E aí nós vamos continuar esse exercício aqui também, né, transportando do 1 para o 2, do 2 para o 3, tudo isso nós vamos fazer também. Se quem puder fazer antes aí, puder fazer, faça, não tem problema algum. E participem, né, da aula, né? Eu estou falando muito aqui, eu já acabei com duas garrafas de água aqui, que eu não aguento mais falar. Vocês também precisam participar um pouco aí, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, porque senão eu não aguento não. A garganta está seca. Está acabando. Tá bom? Gente, mais alguma coisa aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? Professor. Não, professor. Então, gente... Professor. Fala, pode falar aí. O senhor poderia fazer aquele ponto de 4 para 5 lá do azimuth do exercício anterior? Posso, claro. Deixa eu voltar nele aqui. Isso aqui está compartilhado, isso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui aqui, ó. Esse aqui é o negócio da tela, essa tela aqui do exercício. Deixa eu 4 ou 5.
Qual que é o azimuth 3 para 4 ou azimuth 4 para 5? O de 4 para 5. Então vamos lá. 3, 4, 5. Estou anotando os dados aqui, só para não me perder aqui. Então, vamos lá. Pronto, deixa eu voltar aqui agora. Bom, tá aqui, ó. 3 para 4, 4 para 5. Tá? Tenho 3 para 4 aqui, certo? E aí eu tenho a minha deflexão para a direita aqui. Tá? Esse ângulo alfa 4, ele é 250 graus, 26, 18, certo? E aí eu tenho aqui 180 graus. Essa deflexão minha aqui, ela vai ser alfa 4 menos 180 graus, que vai ser 250, 26, 18, menos 180 graus, que dá 70 graus, 26, 18. Até aí tudo certo? Hein, Jefferson? Sim, senhor. Beleza, tranquilo. Agora me diz qual é o azimuth aí de 3 para 4. É aquele que estava com excesso de... Estava com 449 graus, tinha que tirar 360. Ele dava quanto? 80 aí. Sem excesso está com 89, 18 e 22. 89, 18 e 22. Perfeito, isso aí mesmo. Então aí o que acontece? Vamos lá. Esse azimuth aqui... Esse é o azimuth 3, 4. Que é igual a esse aqui. Certo? Azimuth 3, 4, azimuth 3, 4. Então, eu posso dizer que o azimuth... Deixa eu representar ele aqui. Saindo um pouco agora do campo da deflexão, né? Eu vou ter o quê? Que esse ângulo aqui, ó, esse é o azimuth 4, 5. Certo? Então eu posso dizer que o azimuth 4, 5 é igual a esse azimuth 3, 4 mais essa deflexão. O azimuth 4, 5 ele é igual ao azimuth 3, 4 mais a deflexão para a direita, que é esse aqui, mais esse 70 graus, 26, 18. Eu posso dizer o quê? Que esse azimuth 4 e 5, ele é o azimuth 3, 4, 89, 18, 22, mais 70 graus, 26, 18. Isso aqui vai me dar 10 vai 1, 40, 14 vai 1, 44, 159, 44, 40. Certo? Que é o azimuth anterior mais a deflexão. Foi, Jefferson? Foi, sim, senhor. Então, beleza. É isso aí.
A gente sempre tacar isso aí para entender essa jogada aí, essa história. Certo, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí. Só tira outra dúvida, por favor. Claro. Só vai disponibilizar essas fotos do Word aí no MEAD? As fotos? Posso botar lá. Vou botar da aula passada esse aqui. Vou carregar agora logo. Já carrego lá e boto. Tá tudo como escrito como anotações, tá? Eu coloco isso e coloco o link da aula também. Da gravação lá. Eu coloco tudo no MEAD lá. Fica mais fácil para vocês, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu coloco... O material tá lá já, tá? O material da PDF da aula de hoje tá lá. Só esse material aqui que eu vou carregar agora lá vou carregar lá no MEAD agora e coloco para vocês lá. Tanto as anotações dessa aula quanto da aula passada. Essas anotações eu vou colocando aqui, mas não tenho posto lá no MEAD não. Mas já vou colocar logo agora, para vocês terem isso aqui lá. Vamos ver aqui. Ó, vamos lá. As anotações da aula de hoje. Bom, a anotação da aula de hoje já está indo para lá. Deixa eu ver, outra anotação da aula de hoje também já está indo para lá. E as anotações da aula passada, eu vou colocar no link da aula passada. Pronto, de hoje já está lá, tá? Da aula passada eu vou colocar as anotações lá também. Não, esse não. Não, esse não. Bom, a anotação de hoje já está lá. A da aula passada, deixa eu... Bom, a aula passada agora eu vou... Deixa eu vou botar a aula passada também, vou botar junto com essa aula de hoje aqui. Mais fácil. Botar a aula está em link, não está em arquivo. Bom, deixa eu escolher aqui as anotações. Pronto. Já está lá. Bom, já está lá no MEAD, hein? As anotações da aula de hoje aí também.